Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Economia Industrial. E nessa aula eu quero trabalhar com essa relação entre estrutura de mercado e inovação, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é discutir essa ideia de relação entre uma coisa e outra nas duas direções, ou seja, a gente vai trabalhar com modelos que partem da estrutura de mercado para definir se há mais ou menos inovação e, por outro lado, também discutir como é que a inovação tecnológica por parte das empresas é capaz de modificar ao longo do tempo a estrutura de mercado, tá? Bom, então o objetivo da aula é discutir algumas proposições teóricas que buscam explicar e avaliar as hipóteses schumpeterianas de relação entre estrutura de mercado e inovação, tá? Então, basicamente, as hipóteses são de que em mercados mais concentrados, oligopólio, monopólio, haverá mais investimento em pesquisa e desenvolvimento e, portanto, mais inovação, tá? Então, claro, da perspectiva do Schumpeter, principalmente no trabalho de 1942, Capitalismo, Socialismo e Democracia, ele vai dizer que as grandes empresas elas têm maior capacidade financeira e técnica para realizar pesquisa e desenvolvimento interno e, portanto, elas têm maior capacidade de chegar à inovação, tá? E, consequentemente, o sucesso que elas têm a partir disso faz com que o mercado tenda a se concentrar cada vez mais. Então, existe essa relação. Não necessariamente o Schumpeter está argumentando que os monopólios são a forma melhor de organização da produção, mas ele vai dizer que esses monopólios, ainda que temporários, eles são o preço que a sociedade paga para que a gente possa acelerar o progresso tecnológico, tá? Bom, então, a partir dessa perspectiva, ou dessas hipóteses schumpeterianas, a gente vai discutir na aula de hoje dois modelos básicos de análise de inovação, tá? O primeiro deles, de uma tradição mais neoclássica, que é o modelo de incitação das inovações, e depois a gente vai trabalhar com o modelo da teoria evolucionária, que é o modelo de seleção. Bom, antes de a gente avançar, colocar aqui alguns conceitos importantes que também constam aí no capítulo do livro de Economia Industrial que eu deixo recomendado ao final da aula, tá? Bom, então a gente está falando de inovação industrial, tá? Hoje em dia fala-se apenas em inovação, mas basicamente a gente está se referindo aí à criação ou à melhoria de bens e serviços que são lançados no mercado, tá? Então uma concepção mais de inovação de produtos. Mas também pode ser o emprego de um novo método produtivo, uma nova forma de organização da produção, ou mesmo novas fontes de matérias-primas, tá? Então, aquela concepção bem schumpeteriana de inovação. E uma coisa importante da gente destacar é que, quando a gente fala em inovação, nem sempre a gente está pensando em uma inovação mais radical, que gera aquele processo de destruição criativa do Schumpeter, mas também pode ser um momento em que as empresas passam a adotar boas práticas ou mesmo através de um processo imitativo, introduzem novidades que são novas para a própria empresa, mas não necessariamente para o mercado em que ela atua, seja do ponto de vista regional, seja do ponto de vista mundial, tá? Então, quando a gente fala de inovação, a gente está se referindo aí a novas combinações para a empresa, tá? E além disso, a gente vai discutir na aula de hoje, por isso que está destacado aqui, que grande parte dessa capacidade de inovar, ela é resultado de investimentos de pesquisa e desenvolvimento, tá? Bom, é claro que há na literatura uma discussão sobre se as inovações elas surgem somente da pesquisa e desenvolvimento organizada, de maneira formal, dentro das organizações, mas em determinados setores de atividade, isso sim vai ser verdade, né? Então, a área de eletrônicos, aeroespacial, farmacêutico, depende muito dos avanços científicos e muitas vezes para chegar a um produto e a um processo produtivo específico, a empresa ela tem que fazer por ela mesma, ou seja, não basta depender dos avanços científicos que as universidades fazem, mas ela também deve fazer esse esforço de criar, né, uma ponte entre o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico. Além disso, né, como eu já mencionei aqui, o caso das universidades, outros institutos de pesquisa, etc., a inovação ela não é resultado só do esforço da empresa, mas ela também depende, né, de um sistema externo de financiamento e de aporte colaborativo aí de conhecimento para chegar a novos produtos ou novos processos produtivos, tá? Então, há uma interação na prática com universidades, institutos de pesquisa, agências públicas de financiamento, apoio governamental de outras naturezas, como incentivos fiscais, etc., etc., que conformam o que o Lundval colocou
que é uma outra literatura relacionada à economia de inovação, que são os sistemas nacionais de inovação. Ou seja, para que os países possam ser inovadores ou para que as empresas sejam mais inovadoras em diferentes contextos, ela depende não só das suas próprias capacidades, mas também dos recursos que estão disponíveis para ela nesse esforço de realizar a pesquisa e desenvolvimento para buscar novidades tecnológicas que vão ser úteis do ponto de vista econômico. Tá? Bom, isso aqui é um outro tema, a gente vai deixar para discutir um pouco mais para frente, mas é só para contextualizar essas definições que aparecem aqui, que são bases, né, teóricas que permearam aí a construção dos manuais estatísticos, que eu já comentei em sala de aula. Né? Então, hoje em dia, as pesquisas sobre inovação tecnológica ou inovação industrial, elas partem dessa concepção aqui que eu estou apresentando nesse slide para vocês do que é a inovação. Bom, um pouquinho mais sobre a pesquisa e desenvolvimento, né, que está relacionado com isso que eu falei, é que a gente pode entender a pesquisa e desenvolvimento como três atividades essenciais. Tá? A primeira é a pesquisa básica, que geralmente são trabalhos de natureza teórica e experimental que visam apenas compreender fenômenos da natureza, sem uma aplicação prática em vista. E geralmente são as universidades que fazem esse tipo de pesquisa básica. Tá? Mas em determinados setores, como na química, na física, etc., a gente também tem empresas que fazem pesquisa básica. Tá? E aí, num segundo momento, elas vão tentar aplicar esse avanço do conhecimento. Tá? Então, a pesquisa aplicada, que seria uma etapa um pouco mais próxima de uma aplicação útil do ponto de vista econômico, são aquelas investigações científicas que visam adquirir novos conhecimentos com finalidades práticas. Ou seja, não é, ainda é um caráter de pesquisa para criar novos conhecimentos, mas já se baseando aí em teorias ou avanços teóricos anteriores para tentar chegar a algumas possíveis soluções de natureza prática. E quando isso se mostra frutífero, as empresas então passam a tentar desenvolver novos produtos ou novos processos de trabalho, etc. E através do desenvolvimento experimental, elas visam aí comprovar a viabilidade técnica ou a funcional de novos ou melhorados produtos, processos, sistemas ou serviços. Então, basicamente, a gente pode entender que a pesquisa e desenvolvimento que muitas empresas fazem, mas não somente, também instituições públicas, podem ser divididas nessas três grandes categorias. Bom, a gente tem também essa definição teórica que é o ciclo da inovação. Tá? Então a gente tem basicamente três etapas sequenciais para uma determinada inovação, que parte da invenção, passa por uma fase de inovação e posteriormente por uma fase de difusão. Tá? Então a invenção ela é a criação de novos artefatos ou processos decorrentes aí de novos conhecimentos ou de novas combinações de conhecimentos anteriores. Tá? Geralmente, no âmbito empresarial, se busca aí inventar coisas ou processos que são passíveis de patenteamento ou de outro tipo de proteção intelectual. Tá? Por exemplo, circuitos integrados, códigos de computadores, direitos autorais, etc. Também são formas de proteger uma invenção que espera-se que tenha uma utilidade econômica. Tá? Mas a inovação em si é quando uma invenção ela é efetivamente lançada no mercado ou empregada no processo produtivo. Tá? Então, claro, o sucesso econômico da inovação é que vai determinar a próxima fase. Ou seja, não é pelo fato de a gente lançar novos produtos no mercado ou empregar novas técnicas de produção que isso vai resultar aí, em ganhos econômicos para a empresa necessariamente. Ela pode falhar nesse processo de tentar fazer novas combinações. Mas quando ela é bem sucedida, isso vai gerar para ela algum tipo de vantagem e, consequentemente, lucros econômicos extraordinários, e as outras empresas vão perceber isso e vão tentar imitar. Tá? Essa imitação, que faz parte do processo de fusão, tá? Do ponto de vista da oferta, vamos colocar assim, ela pode ser uma imitação pura ou uma imitação melhorada. Tá? A ideia de fazer uma imitação adaptativa ou a partir da nova ideia criada por uma outra empresa, a empresa concorrente tenta avançar também com inovações incrementais em cima disso. Tá? Então, essa ideia da difusão é quando mais empresas passam a adotar aquela novidade. Tá? Produzir produtos novos ou adotar técnicas de produção semelhantes ou novas fontes de matérias-primas, etc, etc. E também a difusão pode ser vista da perspectiva do usuário, né? Ou seja, a gente pode ter tecnologias que elas são pervasivas, ou seja, elas vão permeando aí
a vida das pessoas, né, e das práticas de gestão, e que, na verdade, a difusão ela implica não necessariamente copiar um produto ou um processo produtivo, mas simplesmente usar, né, um determinado artefato, um determinado dispositivo, porque todo mundo está usando. Então, por exemplo, nos estabelecimentos comerciais, todo mundo agora começa a colocar à disposição um meio de pagamento através do Pix. Né? Então, você tem uma difusão, mas essa difusão é pela adoção da novidade tecnológica por parte dos vários estabelecimentos comerciais. Tá? Ou seja, quem não adota esse tipo de meio de pagamento acaba perdendo vantagens, tá? Ou vai tendo uma desvantagem com relação aos demais estabelecimentos comerciais que facilitam a vida do consumidor na hora de fazer o pagamento, por exemplo, através de uma novidade tecnológica que não foi desenvolvida pelo comércio, foi desenvolvida pelo sistema bancário, mas que acaba permeando aí toda a atividade econômica. Então a gente diria que também é um processo de difusão tecnológica. Bom, então agora a gente vai adentrar nos modelos de análise de inovação a partir desses conceitos, né, que vão estar é, pautados aí nas teorias que a gente vai apresentar na sequência. E a gente vai trabalhar com basicamente dois modelos. Tá? A gente vai ter o modelo de incitação da inovação, duas versões. A primeira do Kenneth Arrow, de 1962, faltam 6 aqui no slide, e o segundo da década de 80, né, são dois artigos aí das Gupta e do Stiglitz, e que basicamente estão ainda baseados na teoria econômica tradicional, né, trabalham com a ideia de equilíbrio e maximização. Por outro lado, a gente vai ter aí o modelo de seleção, que tem uma longa trajetória de desenvolvimento, desde os trabalhos da Edith Penrose, a discussão com o Walker na década de 50, e algumas formulações do Winter nos anos 60, depois nos anos 70 com o Nelson, e finalmente nos anos 80, que é o que a gente vai se basear, que é o livro, né? Uma teoria da mudança econômica, né? Uma teoria evolucionista da mudança econômica. E justamente está dentro dessa tradição de pensar a ciência econômica como uma ciência evolucionária ou uma ciência evolucionista. Portanto, não trabalha com essa concepção de equilíbrio, mas com uma concepção de trajetória ao longo do tempo que vai sendo transformada a partir de um elemento endógeno, que é a inovação tecnológica. Bom, a gente vai começar com o modelo de citação do modelo do Arrow. Né? Então, basicamente, o problema central do modelo dele é avaliar se há vantagens decorrentes da estrutura do mercado com relação à motivação para investir em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, aqui a gente está analisando ainda um passo anterior da inovação, que é o investimento em pesquisa e desenvolvimento. E, claro, espera que, como fruto dessa pesquisa e desenvolvimento, a empresa seja capaz aí de gerar novos produtos ou novos processos. Tá? E o Arrow vai dizer o seguinte: bom, para que haja investimento em P&D, né, as empresas esperam que o ganho resultante da inovação deve mais do que compensar o gasto que é feito. Tá? Então a gente vai considerar que o investimento em P&D ele é um custo. Tá? Então, basicamente, essa compensação tem que ser autossuficiente para compensar o risco que a empresa vai assumir, já que é uma atividade incerta, e também garantir um retorno sobre esse investimento. Tá? E aqui, nesse modelo, um slide mais para frente eu já destaco isso novamente, mas basicamente ele vai estar trabalhando com um tipo de inovação que é a inovação de processos. Tá? Ou seja, essa inovação de processos ela traz como resultado ou aumento da produtividade ou redução de custo. Tá? É o que a gente vai trabalhar na maior parte dos modelos que a gente vai discutir aqui. E o Arrow vai trabalhar com o seguinte: bom, o conhecimento é um bem de informação e todos os agentes têm acesso igual e sem custo de P&D prévios e cumulativos. Tá? Então, ele está descartando aqui, para fins de simplificação, algumas coisas que na prática acontecem. Né? Ou seja, o conhecimento ele é cumulativo, tá? Como os evolucionistas trabalham, mas aqui ele está simplificando. E ele vai comparar basicamente duas estruturas no seu modelo: tá? Concorrência perfeita e monopólio. Ele vai dizer que a atividade de invenção é arriscada, portanto vai também trabalhar com essa concepção de escolha sob risco, e que o produto dessa atividade pode ser apropriado por outros agentes, ou seja, como é um bem de informação, né, o que se produz são novas informações. Essas novas informações, na ausência de um sistema de patentes, por exemplo, elas podem ser facilmente apropriadas por outros agentes e há rendimentos crescentes no uso da nova informação. Tá? Ou seja, diz que eu vou incorporando novas informações, isso tem como impacto na produção rendimentos crescentes, tá? Em termos de produtividade. Bom, aqui a gente vai trabalhar com duas concepções.
né, com relação à inovação tecnológica. E, por simplificação também, o Arrow vai dizer o seguinte: olha, eu vou analisar duas estruturas, o monopólio e a concorrência perfeita, mas quem vai fazer a inovação é uma empresa que não atua no mercado monopolista e não atua no mercado de concorrência perfeita. Na verdade, ele desenvolve uma tecnologia e vende essa tecnologia para as empresas que atuam no determinado mercado. Né? Então, essa tecnologia ela é redutora de custo. E aí vai dizer o seguinte: bom, a empresa que está no monopólio ela já possui lucro econômico positivo e ela só vai investir em pesquisa e desenvolvimento, né, se puder reduzir os custos e aumentar a sua margem. Tá? No caso da concorrência perfeita, né, dada a incapacidade de fixar preço, isso, na concepção do Aaron, incitaria a inovação para ampliar a margem de lucro. E claro, ele vai dizer o seguinte: bom, na concorrência perfeita, como não há barreiras, o produto tende a ser homogêneo, né, então a maior margem, as margens maiores, elas vão ser temporárias, porque também vai haver o efeito da difusão. Tá? Então haverá a imitação, que pode ser mais rápida ou mais lenta, mas em algum momento isso acontece. Tá? Então, a gente tem uma forma de apresentar é, as vantagens ou os incentivos, vamos dizer assim, de inovar em diferentes tipos de estruturas de mercado. E também o Arrow vai comparar duas formas de inovação. Tá? Uma inovação mais drástica, ou mais radical, em que a gente tem um impacto bastante grande na redução de custos, que é o que está sendo demonstrado no gráfico da esquerda. Ou seja, a gente tem aqui uma linha de custo marginal, que é um custo constante, né? Que cai de C para C', então aqui é uma queda bastante elevada no custo, e uma situação em que a inovação não é drástica, que poderia estar relacionado com a ideia de inovação incremental. A gente tem, né, uma pequena redução de custo como resposta aí da inovação tecnológica. E o que a gente pode observar, voltando aqui para o primeiro gráfico, é o seguinte. Bom, se a gente está num mercado concorrencial, né, basicamente a gente tem lá que o preço, né, é igual ao custo marginal, consequentemente também a receita marginal das empresas é dada aqui pela curva de demanda. Tá? Então, nesse ponto aqui, a gente tem o equilíbrio de mercado, numa situação inicial, com a quantidade, né, que vai ser ofertada pelo conjunto das empresas a um determinado preço. Tá certo? No caso do monopólio, né, a empresa ela vai maximizar também, pela regra do custo marginal igual a receita marginal, porém, né, ela tem a capacidade de estabelecer o preço, portanto, a quantidade ofertada ela é inferior à que é ofertada na concorrência perfeita, como a gente já sabe, tá certo? Então, o preço do monopólio é mais alto e a quantidade é menor. Então, nessa área escura aqui, onde a gente tem o PA, é, a gente está vendo aqui o lucro extraordinário da empresa monopolista, tá certo? Bom, então aqui nessa área de baixo, a gente tem um potencial, vamos dizer assim, da cobrança de royalties por parte da empresa inovadora, que, como eu estou dizendo, né, nesse modelo simplificado do Arrow, ela é desenvolvida por uma empresa externa. Então, ela vai vender, na verdade, essa tecnologia para as empresas que estão no mercado. Seja o mercado monopolista, que é uma única empresa, ou seja para o mercado concorrencial, que aí seriam várias empresas, tá certo? Então aqui a gente tem um R, que simboliza aí os gastos, vamos dizer assim, de pesquisa e desenvolvimento, que as empresas que estão no mercado vão incorrer, e que, por outro lado, representa aí a remuneração da empresa que desenvolveu a tecnologia, então ele representa os royalties também. Tá? Então essa área aqui embaixo seria o lucro da empresa que vende a solução tecnológica para as empresas que estão no setor. Tá? Então a gente teria aqui um novo preço em que a gente tem esse custo marginal mais baixo, resultado da inovação tecnológica, porém a gente tem que pagar também para obter essa curva de custo mais baixa. Tá? Então o custo efetivo marginal aqui, por unidade produzida, é o C' mais o R aqui. Tá? Isso faz com que a gente chegue num novo preço. Tá? No caso do concorrencial, né, no mercado de concorrência perfeita, a gente teria aqui um aumento das quantidades, né, produzidas, porque as empresas também poderiam baixar o preço. Tá? À medida que houvesse a difusão de tecnologia, elas, na verdade, estariam enfrentando uma nova curva de custo marginal que estaria aqui, né, em que você tem que pagar também os royalties. Tá certo? Então, toda essa área aqui representaria o lucro potencial e as despesas totais do setor, no caso da concorrência perfeita, para adquirir essa inovação tecnológica.
No caso do monopólio, a situação é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque, como a empresa ela já tem um lucro extraordinário, tá? Essa redução aqui não necessariamente implicaria, né, em ganhos é, relevantes para ela, né? Então, ela só investiria na medida que ela pudesse aumentar aqui a sua área, tá? Então, vamos supor que ela mantivesse aqui o seu custo, a sua quantidade produzida, tá? Então, ela até adotaria essa tecnologia porque ela teria um ganho dessa área aqui, né? Ou seja, essa diferença do custo marginal, o novo custo marginal com o Rzinho aqui, que é o que ele tem que pagar de royalties, com relação a ao que ele efetivamente tem de custo, tá certo? Então, aqui não está exatamente bem achurado, mas ele teria um ganho desse quadradinho que eu estou marcando aqui, tá? Se ele adotasse essa tecnologia. Por outro lado, né, como o monopolista ele restringe as quantidades, o ganho da empresa que realiza a inovação tecnológica, ela vai ser só esse pedaço que eu também estou destacando aqui com o point laser, tá? Então, isso traz como consequência, e aí, para o caso da inovação não drástica, é a mesmo raciocínio, embora não esteja todas as achuras aqui, mas só que numa magnitude um pouco menor, mas apenas para dizer o seguinte, que os incentivos, né, da empresa que está de fora para desenvolver tecnologia e vender essa tecnologia para as empresas que estão no mercado é maior no mercado concorrencial, comparativamente ao mercado monopolista. Tá? É, isso porque o monopolista ele tem a capacidade de fixar preço, portanto, né, o incentivo dele comprar também é muito grande, ele não vai estar disposto a pagar um R muito alto. Tá? E, no caso do mercado de concorrência perfeita, como o preço é um fator determinante, né, para aumentar a margem de lucro, então qualquer redução dos custos é bem-vinda. Então, isso faz com que, como há muitas empresas que estariam interessadas em comprar essa tecnologia, isso faz com que haja um incentivo maior de investimento em inovação, desse tipo de inovação, que é de redução de custo, no caso do mercado de concorrência perfeita. Tá? Bom, então só para consolidar algumas ideias aqui, que também são hipóteses do modelo do Well. As empresas adotam tecnologia desenvolvida por uma empresa fora da indústria, como eu mencionei. Tá? No caso da concorrência perfeita, os royalties são cobrados por unidades produzidas. Tá? Então, só voltando aqui, se eu cobro uma taxa por unidade produzida, como eu produzo mais, a área do lucro aqui é maior. É todo esse PIB aqui que eu estou demonstrando. No caso do monopólio, os royalties são cobrados com um único pagamento fixo, a ideia do lump sum. Porque o monopolista define preços e quantidades. Logo, né, ele não teria muito incentivo de ampliar as quantidades produzidas em função da redução do custo, porque ele teria que pagar mais royalties. Tá? Então, na verdade, ele vai maximizar e vai colocar uma quantidade inferior à que ele poderia colocar justamente para pagar menos royalties. Tá? Então, dessa forma, quem desenvolve tecnologia tenta estimar, né, no caso aqui, nos modelos tradicionais, essa capacidade é plena, de saber exatamente qual é o limite que a monopolista estaria disposta a pagar e cobra esse valor de uma vez só. Tá? Além disso, a gente falou da inovação drástica e não drástica, que tem uma correspondência parcial com as concepções schumpeterianas de inovação radical e incremental. Tá? Então, essa ideia da inovação radical é no sentido que ela realmente muda substancialmente os custos de produção, mas no Schumpeter é mais do que isso. Né? Ela vai envolver também as inovações de produtos. Então, por isso que eu estou dizendo que ela é parcial, né? Ou seja, novos produtos que substituem os antigos. Tá? Então, isso também traz aí uma consequência que não é analisada no modelo do Well. Justamente porque a inovação ela está limitada aí a processos que reduzem custos. Ou seja, a gente continua produzindo a mesma coisa. Né? Mas no Schumpeter, a inovação também significa produzir novas coisas que não existiam anteriormente. Então, assim, algumas conclusões do modelo. Tá? A motivação para inovar no monopólio é inferior à concorrência perfeita. Tá? Para ambos os tipos de inovação, seja para inovação drástica ou não drástica. Os mercados competitivos atraem mais atividade de pesquisa e desenvolvimento, né, em função justamente da possibilidade de cobrar por unidade produzida, e, portanto, isso aumenta o montante de lucro das empresas inovadoras, que estão fora do mercado. E o investimento em P&D, portanto, né, seria menor do que o desejável, porque outras empresas poderiam se apropriar
da nova informação sem esforço, né? A questão da fácil imitação. Então, assim, combinando com outros elementos que ele colocou lá, as hipóteses iniciais, bom, eu posso desenvolver uma tecnologia, mas essa tecnologia ela é facilmente copiada, né? Então, isso também faz com que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento por parte do setor privado ele seja inferior àquilo que seria socialmente desejado, né? Então, essa é uma outra discussão que está lá no Arrow, que eu não estou dando tanta ênfase aqui nessa aula, mas que é importante também, né? Então, isso vai levar à conclusão de que parte aí das pesquisas de desenvolvimento deve ser financiadas por fundos públicos, porque nem tudo que é produzido pela iniciativa privada pode ser apropriado, tá? Então, nos casos em que há patentes, né, ou algum tipo de segredo industrial que não é facilmente copiado, as empresas vão investir. Mas aquilo que pode ser copiado sem custo, tá, cria um desestímulo para que as empresas gastem em pesquisa e desenvolvimento, porque elas não vão conseguir recuperar o investimento feito nisso. Bom, agora a gente vai para um segundo modelo, que é uma melhoria, mas que vai levar a algumas conclusões um pouco diferentes, né, do modelo do Arrow, que também é um modelo de incitação, elaborado aí pelo Dasgupta e pelo Stiglitz. Tá? Então, o propósito do modelo é um pouco mais amplo, que é de avaliar como os investimentos em P&D afetam a inovação e os custos de produção da empresa, mas explorando também a interação que há entre a estrutura de mercado, barreiras de entrada e a elasticidade de preço da demanda. Bom, aqui tem algumas hipóteses do modelo. A primeira é de que não há inovação de produtos, como no caso anterior, e a competição se dá via preços. E a ideia é que a pesquisa e desenvolvimento ela permite pagar uma redução de custo unitário. E nesse caso, ele está supondo que o investimento P&D é feito pelas próprias empresas que estão no setor, né? Ou seja, e que 100% do progresso tecnológico que reduz custo vem da próprio setor privado, vem do próprio setor privado. Ou seja, está também, por motivo de simplificação, não trabalhando com a ideia do spillover e tampouco, né, com essa questão aí da propriabilidade. Estamos dizendo que é algo mais restrito e interno ao setor. Então, o custo, né, geral aqui da indústria, né, ele é uma função inversa dos gastos R aqui em pesquisa e desenvolvimento, dado por um determinado parâmetro alfa aqui, né? Então, ou seja, esse parâmetro alfa, que é a elasticidade de pesquisa e inovação, na verdade está dando uma produtividade, ou seja, quanto que ele reduz o custo em termos proporcionais, né, ou percentuais, para cada unidade gasta aqui em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, essa relação inversa no sentido de que quanto maior for o alfa, menor é o custo de produção. Tá? Ou seja, quanto maior for a produtividade da pesquisa e desenvolvimento em gerar novos processos que reduzam o custo, né, menor vai ser o custo. Basicamente, essa é a ideia. Bom, esse modelo também vai trabalhar, né, como na maioria dos casos, com a regra de maximização, em que basicamente a gente tem essa função, né? Ou seja, a gente tem o preço que é definido no mercado, né, por uma quantidade aqui de equilíbrio, menos o custo, né, que é uma função de quanto a empresa investe em pesquisa e desenvolvimento, por isso a gente tem esse subíndice I, vezes, né, a quantidade que ela vai vender, né? Ou seja, então esse aqui, na verdade, é o preço líquido, deduzido aqui, ou a margem de lucro, né, para que ela possa trabalhar aí a sua margem. Tá? Bom, continuando, basicamente a gente tem o seguinte, esse primeiro elemento aqui traz aqui as quantidades a serem definidas e também quanto que a empresa vai investir em P&D, tá certo? Então, como condição de primeira ordem, né, como é uma maximização, basicamente a empresa ela tem que escolher duas variáveis, né? Quanto que ela vai produzir, o QI, e quanto que ela vai gastar em pesquisa e desenvolvimento, tá? Tendo em vista que o lucro dela é justamente, né, a margem de lucro que ela tem por quantidade vendida, menos o gasto que ela tem em pesquisa e desenvolvimento, tá certo? Bom, sem entrar nesses detalhes, mas já indo para as conclusões do modelo, há algumas deduções por equilíbrio de mercado a partir dessa regra de maximização. Tá? Então, os autores, através de uma série de manipulações ali de equações, chegam nessas duas equações aqui. Tá? Na primeira equação, a gente tem desse lado basicamente o índice de Lerner, que é o preço vigente no mercado menos o custo
vai dando para a gente a margem de lucro, né? A margem de preço-custo, dividido pelo custo marginal do mercado, aqui, né? O custo médio. Então, quanto maior for essa diferença, maior é a capacidade das empresas cobrarem preços acima do custo marginal. Então, esse é um esquema básico para definir que há poder de mercado, tá certo? E esse poder de mercado tem uma relação com o número de empresas N que estão atuando no setor, e esse Ezinho aqui ele é o inverso da elasticidade de preço da demanda. Tá? O significa dizer o seguinte: bom, quanto menor for o número de empresas, maior é o índice de poder econômico das empresas. Portanto, maior vai ser a concentração e o poder de mercado dessas empresas. E aqui, como é o inverso, ou seja, quanto maior for a elasticidade de preço da demanda, né, menor vai ser o inverso aqui, tá certo? Então, quanto menor for esse número, maior também vai ser o poder de mercado. Então, aqui tem um resultado interessante que está dizendo o seguinte: olha, quanto maior for a elasticidade de preço da demanda, mais concentrado vai ser o mercado, tá certo? Por que mais vai ser concentrado? Porque mercados concentrados vão investir mais em pesquisa e desenvolvimento, vão ter mais resultados em termos de redução de custo e, portanto, né, essa redução de custo ela se traduz também na capacidade de reduzir preços. Então, como a elasticidade de preço e demanda é muito sensível à redução de preços, isso favorece, nesse caso, a concentração de mercado. Tá? Bom, aqui também tem uma outra relação que mostra um pouco isso, né, de que o investimento feito por cada empresa em pesquisa e desenvolvimento tende a ser maior quando há menos empresas. Então, eu vou focar só nessa primeira parte aqui da equação para dizer o seguinte: aqui os gastos totais, né, numa situação de equilíbrio, em pesquisa e desenvolvimento numa determinada indústria, divididos pelo preço que está vigorando nesse mercado, vezes a quantidade de equilíbrio, tá? Ou seja, então se eu pego é, os gastos totais pelo total do faturamento, eu estou tendo a taxa de investimento em P&D ou a intensidade em pesquisa e desenvolvimento, que é basicamente qual é o percentual das receitas brutas desse mercado que são investidas em pesquisa e desenvolvimento. Tá? E veja que eu tenho aqui N menos 1, que é o fato que eu estou dividindo pelo número de empresas. Tá? Ou seja, então essa taxa de P&D, ou essa intensidade de pesquisa e desenvolvimento, que é o percentual das vendas que são gastos com P&D, eles vão ser menores na medida em que haja mais empresas no mercado. Então, conforme vai diminuindo o número de empresas, o percentual das vendas que são dedicadas à pesquisa e desenvolvimento aumenta. Tá certo? Então, o que está sendo dito é que em mercados mais concentrados, com menos empresas, o gasto em pesquisa e desenvolvimento vai ser maior. E aí, consequentemente, se o gasto em pesquisa e desenvolvimento é maior, essas empresas elas, conseguem chegar a inovações de redução de custos mais rapidamente e, portanto, elas conseguem reduzir seus custos e como a elasticidade de preço da demanda, se ela for alta, né, isso traz uma resposta que retroalimenta aí, uma tendência de concentração do mercado. Tá? É claro que também isso tem uma relação com o alfa, que é a produtividade. Tá? Ou seja, se essa produtividade da pesquisa e desenvolvimento for alta, isso tem uma relação inversa, no sentido de que quanto mais alto for a produtividade em P&D, então as empresas não precisam investir tanto para chegar em resultados inovadores. Né? Portanto, isso abriria margem para que mais empresas pudessem entrar no mercado. Portanto, as barreiras de entrada de pesquisa e desenvolvimento seriam menores. Mas, se a produtividade da pesquisa e desenvolvimento é baixa, então tem que investir muito recurso para chegar em inovações de processos que reduzem custos. Então, isso cria, obviamente, uma barreira de entrada e mercados mais concentrados vão ser mais capazes de gerar esses gastos e chegar finalmente nas inovações de processos. Então, assim, para sintetizar a ideia desse modelo, ele vai dizer o seguinte: que o grau de monopólio é maior quanto for menor o número de empresas, tá? Como a gente já falou. A intensidade de pesquisa e desenvolvimento é maior quanto menor for o número de empresas. E o grau de monopólio e a intensidade de P&D são definidos aí pela produtividade da P&D, que é o alfa. Então tem uma relação inversa aqui com esse fator. E os incentivos a inovar são maiores nos mercados concentrados, em que há ameaça de entrada. Tá? Então tem um desenvolvimento ali que vocês vão ler no texto, mas que vai mostrar o seguinte:
Se eu estou numa situação em que há outras barreiras de entrada além da pesquisa e desenvolvimento, as empresas elas não vão ter incentivos a inovar porque isso não é importante. Mas se é um oligopólio, por exemplo, mas há ameaça de entrada de empresas de fora, as empresas elas vão se esforçar em investir em pesquisa e desenvolvimento para chegar a inovações de processo, porque isso vai criando vantagens e, ao mesmo tempo, barreiras de entrada para as empresas que estão de fora, porque as empresas que estão de fora vão ter que investir elas mesmas também em pesquisa e desenvolvimento para conseguir chegar no nível de produtividade das empresas que já estão no mercado. Bom, por último, a gente vai mudar um pouquinho a perspectiva, a gente vai trabalhar com o modelo de seleção do Nelson Winters. Tá? O propósito desse modelo é explicar as mudanças endógenas na estrutura do mercado a partir dos sucessos e fracassos nas estratégias de pesquisa e desenvolvimento inovativas e imitativas. Tá? Então aqui a gente já está trabalhando com duas possibilidades. A empresa ela investe em pesquisa e desenvolvimento, seja para copiar o concorrente ou seja para criar soluções originais. Então a gente tem algumas hipóteses aqui do modelo. Primeiro é que as empresas elas buscam técnicas alternativas às atuais para aumentar sua rentabilidade e também porque elas querem sobreviver, ou seja, se elas continuarem empregando as técnicas antigas, elas correm o risco de falência, tá? Porque as outras empresas estão sempre buscando inovar. As empresas também vão responder de formas diferentes aos sinais de mercado, portanto, não tem uma regra única de como lidar com os sinais do mercado, diferente da regra de maximização dos modelos anteriores. E as empresas que inovam e não são facilmente imitadas, ou as empresas que imitam rapidamente, tendem a aumentar sua participação de mercado, tá? Isso levando à concentração. Então, quem consegue fazer uma inovação e essa inovação não é facilmente imitada, ou quem consegue imitar uma boa inovação rapidamente, tende a ter uma vantagem e, portanto, a conquistar o mercado. A gente tem duas estratégias básicas, a inovação e a imitação, e as empresas elas não maximizam quanto que ela vai investir em pesquisa e desenvolvimento, como lá no modelo anterior, porque ela não sabe de antemão se ela vai ser bem sucedida ou não. Tá? Então, na verdade, ela vai escolher se ela vai apostar tudo em inovação, ou apostar tudo em imitação, ou uma combinação das duas coisas. Tá? Mas é somente o curso dos acontecimentos que vai revelar qual das estratégias foi a mais apropriada para cada uma das empresas. Então, assim, a gente também tem um modelo simplificador, apesar de ser evolucionista, que é o caso de firmas produtoras de um único produto homogêneo, com curva de demanda negativamente inclinada, é, como nos modelos anteriores que a gente viu, retornos crescentes de escala e coeficientes fixos dos insumos. Significa dizer o seguinte, que o custo, principalmente o custo variável aqui, de cada empresa aí, em cada momento do tempo, vai ser uma constante. Tá? Então, para simplificação, o preço dos insumos não varia ao longo do tempo e também não tem retornos crescentes de escala. Então, se eu produzo X, eu produzo X mais 10, tá? O custo médio é o mesmo para todo mundo. Tá? Cada firma vai empregar a sua melhor técnica A, tá? No nível máximo do estoque de capital. Ou seja, também a gente vai estar supondo que todas as empresas vão estar operando com 100% da capacidade produtiva. Tá? Então, isso também por motivos de simplificação, embora a gente já tenha discutido em aulas anteriores, que as empresas podem trabalhar de maneira planejada com capacidade ociosa para justamente usar essa capacidade ociosa para obter algum tipo de vantagem. Seja chegar primeiro no mercado quando a demanda cresce, ou seja, para reduzir os custos por economia de escala. Mas aqui, a gente está falando que os retornos são crescentes, portanto, isso não se aplica. A gente tem aqui algumas equações básicas do modelo. A primeira delas, né, é a quantidade de produção da empresa I no momento T. Então aqui a gente tem duas dimensões, não só cada empresa, então a gente não está num estado estático, mas ao longo do tempo, cada momento do tempo, que é dado pelo estoque de capital dela, então número de unidades de capital em cada momento para cada empresa, vezes a sua tecnologia, tá? Que é um coeficiente de produtividade, quanto que a empresa consegue produzir por cada unidade de capital. Tá? Então, aqui vai ter o estoque de capital e aqui esse coeficiente técnico que vai dar quanto que ela consegue produzir. Então, sei lá, eu posso ter uma empresa lá que tem duas linhas de produção para envases de cerveja, mas cada unidade, cada linha de produção é capaz de fazer 100 mil unidades. Né? Então, seriam lá 200 mil unidades. Você pode ter uma outra empresa que também tenha duas unidades de capital, duas linhas de produção, mas a capacidade de produzir cada uma dessas linhas é de 50 mil. Portanto, né, o resultado final dela aqui é só de 100 mil. Então, um pouco essa ideia
dessa equação. A quantidade do mercado, né, a quantidade de oferta do mercado, é dada pelo somatório, né, de todas as empresas num determinado período de tempo. E, por sua vez, né, é o produto aí dos estoques de capital da cada empresa vezes, né, os seus coeficientes técnicos aqui, que é o indicador de tecnologia. O preço vai ser determinado aí por uma função de demanda, determinada aí pela quantidade que vai ser ofertada. Então, nesse caso, assim, as empresas decidem quanto vão ofertar, elas estão ofertando o máximo da sua capacidade produtiva e, de acordo com a demanda, o preço é definido, tá? Então, um pouco essa forma aí de pensar nesse modelo simplificado. E por fim, o que não interessa para a gente, que é o lucro, mas aqui está sendo dado o lucro em termos de unidade de capital empregado, então é o lucro por capital, esse pi pequenininho aqui, em cada período de tempo para cada empresa, é dado pelo preço que está vigorando no mercado, né, que vem daqui, vezes o coeficiente técnico de cada empresa aqui, tá? Ou seja, isso aqui vai dar basicamente o lucro unitário, assim, ou a renda, né, unitária por unidade de capital, menos o custo unitário de capital de produção, tá? Menos quanto que ela investe em pesquisa imitativa, tá? E menos o quanto que ela investe em pesquisa inovativa, tá certo? Então isso aqui também está dado por unidade de capital, ou seja, é um valor monetário R dividido por K. Tá? Então todos esses fatores aqui basicamente são divididos por K e estão representados aqui por essas letras minúsculas. Bom, então prosseguindo, né, as atividades de pesquisa e desenvolvimento elas vão gerando novos níveis de produtividade, ou seja, elas vão aumentando o azinho delas. Então, se ela aumenta a produtividade, ela consegue ofertar mais. Né? Então, quem oferta mais é, com a mesma quantidade de capital, na verdade, tem o seu custo por unidade de capital reduzido. Então, ela vai criando vantagem de custo, como nos casos anteriores, tá? Por meio do aumento da produtividade do seu capital. Bom, mas o que a gente está dizendo é o seguinte, que no modelo de seleção, a gente tem essa definição do nível de produtividade em cada período do tempo, para cada empresa, em duas etapas. A primeira é se a empresa ela consegue imitar ou inovar a partir da sua pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então aqui a gente tem duas equações de probabilidade. Então a primeira probabilidade de ela conseguir obter uma imitação, então esse Dzinho aqui igual a 1, né, de que ela chega num resultado imitativo bem sucedido. Bom, isso depende de alguns fatores. Primeiro, quanto que ela investe do seu capital, tá? Ou seja, isso aqui basicamente é o percentual do capital que ela vai empregar em pesquisa e desenvolvimento, então esse Rzinho vezes o K, vai dar o montante de que ela gasta em pesquisa e desenvolvimento, vezes uma variável aleatória aqui, que vai ter uma determinada distribuição de distribuição, né, de probabilidades, que vai fazer com que ela chegue ou não. Né? Mas a ideia básica é que, embora a gente não possa controlar esse parâmetro, a empresa que investe mais em pesquisa e desenvolvimento, deixa eu só voltar aqui que eu acelerei um pouquinho, a empresa que investe mais em pesquisa e desenvolvimento, ela vai aumentar as probabilidades de chegar num resultado imitativo bem sucedido. Da mesma forma, aqui embaixo, tá, a empresa que investe mais em pesquisa inovativa aumenta as suas probabilidades aqui de chegar numa inovação bem sucedida. Tá? Bom, claro que depende de quanto ela está investindo em pesquisa e desenvolvimento e depende também de uma variável aleatória sobre a qual ela não tem controle. Ou seja, a atividade de pesquisa e desenvolvimento ela é incerta. A gente pode chegar numa solução viável ou não. Tá? Bom, depois, tá, a cada rodada, a cada período de tempo, né, a sua tecnologia, seu coeficiente técnico, ele vai ser atualizado. Tá? Então, ele vai ser atualizado de acordo com o que aconteceu aqui. Tá? Então, vai ser o valor máximo entre algumas possibilidades. Então, se ela conseguiu fazer uma imitação, tá, por exemplo, né, esse aqui foi igual a 1, ela vai ter que escolher entre qual era o coeficiente técnico que ela tinha antes, tecnologia anterior, e a nova tecnologia que ela conseguiu. Tá? Então, nesse parâmetro aqui, com um acento circunflexo, é a melhor tecnologia disponível no mercado no período T. Então, se ela conseguiu imitar, né, ela vai comparar o que é maior. Né? Bom, se a tecnologia dela já era a melhor no mercado, então tanto faz. Né? Agora, se havia uma outra empresa com um coeficiente técnico maior, uma tecnologia superior, portanto, ela vai escolher isso aqui. Por sua vez, se ela consegue
chegar num resultado inovador, né? E aí é um pressuposto que há um progresso tecnológico, portanto, esse valor aqui, a TIL, né, seria maior do que a melhor tecnologia vigente. Portanto, se ela consegue chegar numa inovação, tá? Então ela escolheria essa tecnologia. Mas pode acontecer o seguinte, que ela não consegue nem imitar a melhor tecnologia, né? Isso aqui deu zero, porque ela investiu pouco ou porque deu azar, e também ela pode ter investido pouco ou não ter chegado a um resultado inovativo. Portanto, no T mais um, pode ser que ela continue com o mesmo nível de produtividade dela do período anterior. Tá? Então, basicamente, ela vai escolher o maior valor, considerando que ela conseguiu chegar, tá? Ou no resultado inovativo ou não. Tá? Se ela não conseguiu nenhuma desses dois, ela continua com a mesma técnica de produção do período anterior. Bom, a partir disso, a gente vai avaliar ao longo do tempo se as empresas vão crescer ou se elas vão diminuir. Tá? Então, elas vão crescer, e aí olhando aqui o estoque de capital, né, então se elas vão crescer, elas vão investir para expandir sua produção e conquistar mais parcelas de mercado, porque expandindo a produção com uma tecnologia atualizada, redutora de custo, vai permitir para ela ter uma vantagem. Então, ela pode colocar mais quantidades, isso faz com que o preço do mercado reduza, mas ela vai ter uma participação de mercado maior. E o inverso também é verdadeiro. Tá? Então, o que a gente está demonstrando aqui é o seguinte: o estoque de capital no período T mais um, tá? Ele depende do investimento que a empresa faz. Então, esse investimento ele é uma função. Então, todos os elementos aqui não tem os parâmetros, mas eles são uma função, né? São variáveis explicativas. Em que eu tenho, primeiro, né, o coeficiente técnico. Então, se esse coeficiente técnico A aqui, vezes o preço, né, dividido pelo custo, que dá a margem de lucro por capital no período T mais um, tá? Se eu tenho um aumento disso aqui, consequentemente eu aumento a minha margem de lucro. Isso permite que eu faça expansão aqui do capital. Tá? Além disso, né, a participação de mercado, que é quanto que eu estou vendendo em relação ao total do mercado, também vai determinar se eu vou vender mais, e portanto ter mais lucros, ou se eu vou vender menos, eu vou ter menos lucro. Tá? Então, esses lucros que são acumulados aqui, em função do volume de vendas, tá? Também vão determinar a capacidade de investimento da empresa. Além disso, o lucro que eu obtive no exercício anterior, então aqui eu estou falando do exercício atual e aqui do exercício anterior, vai determinar os lucros retidos para que a empresa possa investir. E claro, essa necessidade de investimento vai ser maior ou menor, dependendo da taxa de depreciação do meu capital. Tá? Então, basicamente, a gente vai chegar num parâmetro em que eu vou multiplicar pelo meu estoque de capital no período anterior, e esse resultado aqui pode ser maior do que 1 ou menor do que 1. Né? Então, seria maior do que 1, eu estou expandindo o meu capital, é, mas se ele é menor que 1, eu estou investindo menos do que o capital que eu tinha no período anterior. Tá? E além disso, eu tenho que fazer a reposição, né, do capital que foi depreciado. Então eu tenho um investimento líquido, né, ou seja, um investimento bruto que está nessa primeira parte, mais o investimento em reposição do capital depreciado, vai dar um investimento líquido. Então a ideia é que a empresa cresce quando o investimento líquido dela é positivo e ela decresce quando o investimento dela é negativo. Em síntese, as empresas que são mais bem-sucedidas em imitar ou inovar, tá? Elas vão ter uma vantagem de custo, elas aumentam sua margem de lucro, tá? E, consequentemente, também elas conseguem ser mais competitivas, aumentando a participação de mercado delas. Isso vai impactar futuramente em maior lucro e, portanto, ela vai ter maior capacidade de investimento, inclusive a capacidade de investir em pesquisa e desenvolvimento para seguir progredindo do ponto de vista tecnológico nos períodos futuros. Então, isso cria uma dinâmica em que as empresas bem-sucedidas vão criando vantagens para os períodos posteriores, isso vai se retroalimentando, e o mesmo é verdadeiro para quem é mal-sucedido, ou seja, as empresas que vão ficando para trás, elas vão tendo menos participação de mercado, vão tendo menos lucro, e sua capacidade de repor o capital e de fazer novos investimentos, seja de expansão, mas principalmente para pesquisa e desenvolvimento, para atualizar essa tecnologia, vai sendo restringida até que ela sai do mercado por estar gerando prejuízo. Então a gente tem alguns possíveis fechamentos desse modelo. Tá? Então a forma de analisar esse modelo é por simulação. Tá? Então, se as empresas não investem em P&D, inovativo ou imitativo, e têm a mesma produtividade do capital, o modelo acaba se tornando determinista. Ou seja, se os nossos Rzinhos lá são igual a zero,
O modelo ele vira um determinista, em que as N empresas sobreviventes dividirão igualmente o mercado. A simulação ela vai se tornar necessária em situações mais complexas, com produtividades e níveis de custo diferentes entre as empresas. Então, os níveis de custo vão ser diferentes conforme os azinhos de cada empresa. Então, a técnica de produção empregada por cada um vai gerar custos diferentes e níveis de produtividade, né, em relação ao capital diferente também. Se as empresas investem somente em P&D imitativo e todos aplicam o mesmo volume de recursos em P&D, então a gente vai chegar num ponto de estabilidade. Ou seja, todo mundo vai chegar numa técnica que vai ser a melhor do setor e se estabiliza aí porque ninguém está investindo em atividade inovativa. Ao longo do tempo haverá a saída de empresas da indústria, né, sendo que as que vão ficar retidas, são as empresas sobreviventes, terão a mesma produtividade, né, que isso vai ser a máxima conhecida, como eu falei. E aí a gente vai ter um reinício do jogo, do qual a estrutura do mercado é determinada pelo comportamento das empresas quanto à pesquisa de informações, tá? Se é imitativo ou não, e a modalidade de difusão. Então, se a difusão ela é rápida, bom, as empresas elas vão se mantendo. Mas se ela é lenta, a empresa que demora mais para conseguir progredir, ela vai ter problemas aí de acompanhamento. Tá? Bom, podemos ter ainda outros fechamentos, né, que é a simulação que o Nelson Winter faz aí no livro de 82. Com diferentes números de empresas, diversas estruturas e com diferentes regimes de financiamento dos investimentos. Tá? Mas basicamente eles trabalham com uma forma mais simples de distribuir a estratégia das empresas em meio a meio. Tá? Ou seja, elas investem metade dos seus recursos em inovação e metade em imitação. Tá? E aí uma coisa interessante do modelo é o seguinte, que ao longo do tempo, né, a gente vai ter uma tendência de baixa de preços, em função justamente, né, do progresso tecnológico que é redutor de custos. O desempenho produtivo tende a ser superior em estruturas mais concentradas, tá? Ou seja, pelas empresas em estruturas mais concentradas, elas vão investir mais recursos em pesquisa e desenvolvimento, isso aumenta as probabilidades delas conseguirem ou imitar ou chegar numa inovação original e, portanto, isso acelera o ritmo de progresso tecnológico. Então, bastante similar ao que foi apresentado no modelo anterior. Mas isso, essa propensão, né, de ser mais produtiva e mais inovativa, ela não se deve pelo fato de ser um monopólio, tá? Mas também do ritmo de difusão, né? Ou seja, a difusão que é a imitação, se eu tenho muitas empresas, então o total da indústria, para que chegue até a última empresa a adotar as tecnologias mais de vanguarda do setor, demora. Mas se eu tenho só 3, 4 empresas, por exemplo, e essas empresas investem altamente em P&D, elas vão aumentando a probabilidade de imitar, e são poucas que tem que imitar para que o nível geral da indústria adote a melhor tecnologia. Então, como eles estão combinando estratégias imitativas e inovativas, então a gente tem uma dinâmica também que uma inova e em pouco tempo outras imitam. Outra inova e em pouco tempo outras imitam. Então, isso acelera o ritmo também de difusão da tecnologia. Portanto, isso leva a um desempenho produtivo superior nas estruturas mais concentradas. Mas não porque é a estrutura que está definindo, tá? Mas é justamente por conta dessa dinâmica que há entre imitação e inovação. Bom, para fazer uma síntese da aula, a gente trabalhou com basicamente 3 modelos. Né? O modelo de citação do Arrow, que demonstra que a motivação para inovar é maior nos mercados competitivos, mas o retorno do investimento em inovação pode ser limitado devido à facilidade de imitação. Tá? Já o modelo das Gupita e Stiglitz, né, explora a relação entre a estrutura de mercado e intensidade de P&D, destacando o papel das barreiras de entrada e da elasticidade da demanda. E aí eles chegam a uma conclusão diferente, né, que a concentração e menores barreiras, outras que não, a P&D, favorecem a inovação. Então ele está dizendo que mercados mais concentrados são mais propensos a inovar, desde que não hajam outras barreiras. E, no caso do modelo de seleção do Nelson Winter, o foco está nas mudanças endógenas dentro do mercado, né, que vão depender das estratégias inovativas e imitativas das empresas. Então, há uma trajetória acumulativa que pode levar à concentração de mercado. Né? A inovação vai causando a estrutura. Bom, deixo aqui também algumas questões para reflexão, né, como diferentes estruturas de mercado podem influenciar aí os incentivos para as empresas inovarem em P&D, ou para investirem em P&D. Em que medida o sucesso de uma inovação depende da estrutura do mercado que ela está inserida. Né? Então depende do modelo que a gente está trabalhando, a gente pode refletir qual que é mais realista.
e qual é o papel da imitação no processo de inovação e como isso pode afetar a concentração do mercado. Então, isso também é um elemento para a gente refletir a partir dos modelos apresentados. Bom, eu deixo aí a recomendação da leitura, que é o capítulo 8 do livro de Economia Industrial, Fundamentos Teóricos e Práticas no Brasil, do Davi Kupfer e da Lia Zinkler. Bom, fico por aqui e até a próxima aula.